Olá, investidor! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holder Grafista. Nesse vídeo aqui eu vou trazer uma análise histórica dos dividendos da Copasa, a companhia de saneamento ali de Minas Gerais, ok? Bom, se você tivesse comprado uma ação CSMG3 lá no início de 2013, você teria pagado quase R$15 ali mais ou menos. Sendo que nos 10 anos seguintes, ou seja, durante todo o ano de 2013 até o final de 2022, ela pagou R$7,79 por ação em dividendos. Ou seja, quase 53% de todo o dinheiro que você teria investido nessa empresa, você teria recebido de volta apenas com os dividendos que ela pagou. No gráfico do meio da tela que nós conseguimos ter uma noção de como que foi essa distribuição de dividendos. Podemos ver que teve altos e baixos, e se a gente somar, digamos assim, esses últimos 5 anos aos períodos anteriores de 5 anos, ela acabou pagando bem mais. Mas vamos ver se ela vai seguir com uma tendência de alta. É provável, visto que a Copasa é uma companhia de saneamento que tende a sempre reajustar e repassar o custo inflacionário para seus clientes. Então, um dos pontos é por causa da inflação, que ela acaba repassando para os seus clientes, e isso tende a aumentar o lucro e aumentar os dividendos. E também, é claro, tem os investimentos que ela faz. Mas como nós podemos ver, a maior parte do retorno dos dividendos desses 10 anos aí foi de 2020, em que ela pagou um dividendo extraordinário, ok? Bom, eu peguei aqui um histórico do dividend yield também, para nós termos uma noção. De uma maneira bem rápida, o que é o dividend yield? É os dividendos de um ano específico dividido pela cotação da ação no final daquele ano. Ou seja, qual que foi a relevância dos dividendos para quem tinha as ações naquela época. E daí assim nós conseguimos ter uma noção se historicamente o mercado precificou essa empresa com um dividend yield alto, então uma boa pagadora de dividendos, ou com dividend yield baixo. E daí tem vários fatores que podem fazer com que ela fique cara ou barata em relação a esse dividend yield. Mas eu gosto sempre de olhar para empresas cujo dividend yield histórico, numa média, ficou acima de 5%. Porque essas aí normalmente acabam sendo precificadas pelo mercado de fato como as empresas de dividendos. No caso da Copasa, ela tem quase isso, 4,83%. Mas, como nós vimos no gráfico anterior e estamos vendo agora, nessas informações aqui, ela tem um ponto muito positivo a favor dela. Desde 2006, ela nunca falhou de pagar dividendos em nenhum ano sequer. Então isso já é um ponto positivo, isso já é um benefício. Uma empresa que ficou durante tanto tempo assim pagando dividendos seguidos, é improvável que ela pare agora. Será que esses dividendos dela são sustentáveis? Aí tem uma pequena observação aqui. Em 2015, ela distribuiu basicamente nada, quase nada de dividendos, porque o resultado final dela foi de prejuízo no ano. Mas como ela distribui trimestralmente, esse prejuízo veio especificamente ali de um período do ano, e ela chegou a distribuir dividendos de um trimestre ali em que ela de fato registrou lucro, entendeu? Por isso que ela não deixou de pagar dividendos em 2015. Mas em compensação, 2020 ela pagou acima da capacidade que ela tinha naquele ano especificamente de pagar esses dividendos, sendo que ela pagou 128%. Mas, como nós podemos ver aqui, historicamente ela tem um dividend yield alto, e em 2019 ela pagou menos. Então pode ser que uma parte dos lucros de 2019 ela tenha guardado, juntado ali, fazendo uma reserva dos lucros, no qual ela juntou e distribuiu junto em 2020. Provavelmente tenha sido isso que aconteceu. Mas, sem enrolar mais, eu gosto de seguir uma regrinha de bolso para o payout, que não se aplica a todas as empresas assim, de uma maneira rígida.
É sempre bom a gente avaliar caso a caso, mas eu gosto de utilizar isso para uma análise um pouco mais generalizada. Um payout de até 60% acaba sendo mais sustentável, na minha opinião, porque ainda sobra uma quantidade bem relevante dos lucros ali da empresa para que ela possa reinvestir e continuar crescendo. Um de 60% a 100%, ela já está pagando quase que a totalidade dos lucros, né, do resultado que ela está gerando, então pode ser um ponto de atenção. E um payout acima de 100%, em raríssimas ocasiões, é sustentável. Na maioria, não é. Então nós podemos ver que de 2008 até 2014 foram tranquilamente sustentáveis. Em 2018, ela pagou basicamente tudo que ela lucrou, então ali foi um ponto de atenção já, porque é bem provável, quem comprou aquela vez pelo dividend yield que a empresa tinha naquela época, é extremamente improvável que ela fosse manter aquele mesmo nível de distribuição de dividendos. Tanto é que em 2019 decaiu e ainda teve um suspiro em 2020, sendo que em 2020 ela distribuiu bem acima da capacidade dela. Novamente, quem comprou olhando para os dividendos que ela tinha distribuído naquela época e perpetuou, ou seja, achou que ela ia continuar distribuindo o mesmo nível nos próximos anos, acabou se ferrando. Porque nos próximos anos ela teve uma diminuição no lucro, principalmente em 2021, e ela diminuiu bastante a sua distribuição de dividendos. E de lá para cá, de 2021 para cá, a distribuição tem sido totalmente sustentável dentro daquela minha regrinha de bolso. Será que corre algum risco de ser cortado? Aqui eu gosto sempre de trazer a margem líquida. Por quê? A margem líquida é o que sobra do resultado que a empresa gera depois de descontado todos os impostos, descontado salários com funcionários, aluguéis que a empresa precisa pagar, produtos químicos, no caso das empresas de saneamento, por exemplo. E se a margem líquida é acima de 10%, quer dizer que de tudo que a empresa gera lá na origem, pelo menos 10% disso sobra como lucro líquido no final. E isso é importante porque quando a empresa passar por crises, e eventualmente ela vai passar, ela tem ali, digamos assim, uma gordura para queimar, ou seja, uma margem grande o suficiente que ela pode espremer, pode diminuir a ponto dela não ficar negativa, ou seja, gerar prejuízos. Ainda assim, ela consegue se manter lucrativa. E aí que tá um ponto. A empresa Copasa, ela é historicamente lucrativa, ela tem uma média de margem líquida em todo esse histórico aqui de 12,3%, mas nos últimos 10 anos ela tem um histórico de ter tido um pequeno, mas ainda assim um prejuízo em 2015. Então isso para mim já coloca um ponto a mais de risco nessa empresa. Entendeu? Já é um ponto a mais de risco. Nos anos piores ali, tirando 2015, ela teve margens ainda razoáveis para anos de crise. 2008, 2014 e 2021. Mas o ponto de atenção é 2015. Seria bom analisar um pouco mais a fundo ali e ver o que a empresa, quais os erros que a empresa cometeu naquela época lá e se ela correu atrás para evitar que eles voltassem a acontecer. Esse seria o único ponto de atenção. Mas como nós podemos ver, se a gente fosse avaliar pelos outros anos, seria uma empresa fantástica, com uma margem líquida ótima, passando pelo meu filtro. Quando que ela costuma fazer os anúncios de dividendos? Como eu falei, ela costuma anunciar trimestralmente, ou seja, 4 vezes ao ano. Costuma fazer isso nos meses de março, maio, setembro e também novembro, ok? Agora, qual que teria sido sua rentabilidade nos últimos 10 anos se a gente não considerasse os dividendos? Como nós podemos ver, no início você teria pegado um belo período ali de prejuízo, chegando ali por volta de 70% de prejuízo da sua posição, justamente por causa daquele mau momento,
aquela crise que a empresa estava passando, que fez com que ela gerasse prejuízo naquela época. Mas depois ela teve uma forte recuperação, entregando um resultado final de 116% de rentabilidade nesses últimos 10 anos sem os dividendos. Considerando o reinvestimento dos dividendos, essa rentabilidade salta para 210%. Então, ainda assim, mesmo tendo tomado, digamos assim, um apavoro durante um período ali, quem investiu nela lá no passado e reinvestiu os dividendos na empresa tá com uma rentabilidade razoável hoje para um período tão grande como de 10 anos. Tá com uma rentabilidade bem razoável. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal, que eu trago vídeos novos todo dia. Inclusive, hoje mesmo eu pretendo trazer mais 2 vídeos sobre a Copasa aqui no canal. E caso tiver bastante gente querendo ver mais sobre essa empresa, gerando visualizações e até mesmo comentando aqui, futuramente eu vou trazer mais outros vídeos estudando mais a fundo essa empresa, inclusive dizendo o que aconteceu lá em 2015 para que ela gerasse aquele prejuízo e se ela tomou providências para que não acontecesse novamente, ok? Eu irei fazer um estudo bem mais aprofundado, porque nesse vídeo aqui ia acabar ficando muito longo se eu falasse sobre ele, ok? Se você quiser deixar mais alguma sugestão de alguma outra empresa que você gostaria de ver aqui, deixa aqui nos comentários, que assim que possível eu vou trazer aqui no canal, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo, valeu!